Deus bendito, Deus eterno, nós te glorificamos por esta hora, Senhor, por este momento precioso, ó Deus, desta oportunidade que aqui temos, de juntos cultuarmos, bendizermos o Teu nome, sermos alvo do Teu Espírito, ó Deus, para que a Tua graça seja derramada sobre nós. Ensina-nos, ó Deus, a ter o coração receptivo às Tuas grandezas, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a enxergar as Tuas pegadas. Capacita-nos, ó Deus, a aprendermos, Senhor. Que estejamos, ó Deus, como diz a Tua palavra, sempre prontos a ouvir e tardios a falar, falando na hora que o Senhor assim determina, porque é o Senhor mesmo quem enche o nosso ser com a Tua palavra, ó Deus, e faz notório o Teu grande nome. Por isso, nesta manhã, Senhor, capacita-nos a aprender, ensina-nos a ouvir, de tal maneira que alcancemos um coração sábio, no qual o Teu nome santo seja glorificado. Nos abençoa nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos seguir examinando profecias messiânicas. Você vai a Gênesis, de novo, no capítulo 2. Eu quero primeiro fazer uma leitura aqui no Gênesis 2, a partir do verso 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que nós vemos aqui com a vida de Adão? Outras passagens da Escritura vai deixar claro que Adão dominaria sobre tudo. Porém, nós vemos na vida de Adão uma restrição. Ou seja, o poder de Adão não é total. Existe uma... Adão, tudo é mantimento, está tudo nas tuas mãos, mas aqui você não toca. Ou seja, se eu ainda estou sujeito a ordens, significa que tem alguém acima de mim, não é isso? E eu vou dizer então que Adão tipifica Cristo, porque Cristo disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. Nós sabemos que a Bíblia fala de um Éden, um jardim do Éden na terra, mas também a Bíblia fala de um jardim do Éden nos céus, quando faz aquela referência ao diabo, dizendo: estavas no Éden, jardim de Deus. Nós sabemos que o Éden da terra foi uma réplica do Éden do céu. E o Senhor Jesus disse: o Pai deu ao Filho todo o poder de julgar, todo o poder me é dado nos céus e na terra, mas o Senhor Jesus também disse: o Pai é maior do que eu. Opa, se eu reconheço que alguém é maior do que eu, significa que eu reconheço os meus limites e reconheço a vocação desse outro acima dos meus limites. Não é assim que nós classificamos quando alguém é maior? Então nós começamos a ver que este Adão, ele vai, de alguma maneira, tipificando a Cristo. Paulo escreve, né? O primeiro Adão era carnal. O segundo Adão, que é Cristo, é espiritual. Então Paulo também faz uma comparação de Adão com Jesus Cristo. Então, seguindo o nosso texto, então, nós vemos em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18, que fala da formação da mulher.
Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O que acontece aí, quando nós lemos até esse verso 20? Nós vemos uma situação. O homem, Adão, está perante todos os animais, mas nós sabemos que animais são símbolos de nações. Interessante que a Bíblia vem falando de nome, de repente diz assim: mas para o homem não se achou uma auxiliadora, né? Que diz? Qual é a palavra? Não se achava uma auxiliadora. Ou seja, na verdade, quando se apresentou todos os animais perante o Adão, de alguma maneira se esperava que Adão se satisfizesse com um daqueles animais, né? Muita gente pode pensar em sexo, companheirismo. Não, aí é que está entrando a simbologia, a questão espiritual, né? A questão da profecia messiânica, as tipologias bíblicas, o que derruba muita gente, o que faz muita gente falar besteira, falar sem entender, né? Isso é demais, nós vamos comentar algumas coisinhas hoje. Então, perante Adão, ele procurou e não achou ninguém. Queria algo mais, além de tudo aquilo. Foi mais ou menos isso que Jesus fez quando veio à terra, veio buscando alguma coisa, não encontrou. Ele teve que ele mesmo fundar. Foi a igreja. Não quero adiantar ainda, porque nós vamos comentar aqui. Vamos seguir aqui então. Só um comentário ainda, que nós vamos precisar dele. Além dos animais do campo, os animais que tocam no solo, também foram trazidos perante Adão, quem mais? As aves. E nós sabemos que as aves aí já entram como símbolo das coisas espirituais. Os espirituais, os que têm o Espírito Santo, os que têm a palavra de Deus. Mas mesmo em meio a estes animais, todas as nações, em meio às aves, os espirituais, como já vimos inclusive lá com relação no livro de Daniel, com relação a Nabucodonosor, que as aves se aninhavam ali, com relação até às aves, olhou-se e Adão não foi satisfeito. Não satisfez as expectativas de Adão. Eu estou dizendo que Adão simboliza Cristo. Quando Cristo esteve na terra, nem entre os espirituais ele ficou satisfeito. Quem são esses espirituais aí? A nação de Israel, a quem foi dado o Espírito Santo, a quem foi dada a palavra de Deus. Mas quando Cristo veio a este mundo, conseguiu achar um auxiliador? Nem mesmo entre as aves, a nação de Israel, nem mesmo ali ele achou auxílio. Ele não achou refúgio, ele não achou auxílio. Ele vai ter que criar. Criar quem? Vai ter que criar Eva. Vai ter que fundar a igreja. Nós vamos seguir no verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu.
tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. Esse pesado sono que Adão caiu, quer dizer, imagina, poderia ter dito simplesmente assim: Deus fez Adão adormecer. Não, mas usa a expressão, fez um pesado sono. Esse pesado sono é símbolo da própria morte. A morte que Cristo padeceria. Depois que Adão cai nesse pesado sono, aí vem e surge Eva. Foi a morte de Cristo. Depois que Cristo morreu, como a Bíblia não chama de morrer, a Bíblia chama de adormecer, dormir em Cristo Jesus. Depois que Jesus Cristo morreu, dali com a sua ressurreição, Eva vem à existência, é a fundação da igreja. Isto é uma profecia messiânica, que os judeus, penso eu, devido ao seu relaxamento com as Escrituras, eles jamais conseguiriam identificar. E nós vamos ver ainda outras coisas muito interessantes aqui, que os judeus não identificaram. Penso eu que não identificaram, talvez até tenham identificado e não tenham aceitado. Mas, então aqui você vê, no verso 21, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, né? E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe e disse o homem: esta afinal, olha a palavra interessante, né? Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Quer dizer, o que ele está dizendo? Adão, que adormeceu, surge Eva. Aí ele diz: ela é parte de mim. Ela é parte de mim. Ela é carne da minha carne, ela é osso dos meus ossos. Não é isso que a igreja é? Parte de Cristo, ou seja, sem Cristo a igreja não viria à existência. Sem as costelas de Adão, a mulher não viria à existência. Adão é símbolo de Cristo e Eva é símbolo da igreja. Por isso que nós vamos ver depois, já vimos, né? Gênesis 3,15, quando surge a promessa ali, olha, é a semente da mulher, que é a igreja, vai pisar na semente da serpente, que é o diabo. Então a simbologia está ali pelo projeto de Deus. Então Adão diz assim: essa aí é parte de mim. A igreja não é parte de Cristo. A igreja não subsiste somente em Cristo. Ele diz assim: essa aí vai se chamar, sabe de quê? Varoa. Porquanto do varão foi tomada. Ou seja, o nome dela descende do meu. Ela é a minha continuidade. Ela é parte de mim. Ela levará adiante a minha raiz. Ela vai se chamar varoa, porquanto de mim, varão, foi tomada. Ou seja, são nomes que um tirado do outro, né? Um originado do outro. Ela vai se chamar assim, porquanto disso ela foi tomada. Então, varoa, porquanto do varão foi tomada. E não é exatamente isso que acontece com a igreja? A igreja não carrega o nome de Cristo. Ou seja, a mulher vai se chamar varoa e todo mundo vai lembrar que ela foi tirada do varão. A igreja carrega um nome, prega uma palavra e todo mundo vai lembrar a raiz da igreja. Qual é a raiz da igreja? Cristo Jesus. Claro que nos dias de hoje isso já não se vê mais. As igrejas por aí já não lembram mais o nome de Jesus Cristo. As igrejas por aí hoje já lembram qualquer profanação. Ainda pela manhã mesmo estava conversando com um irmão aqui de uma situação que acontece em vários lugares aí,
pessoas cristãs sendo chamadas para cantar, louvar a Deus, tocar dentro de templos satânicos católicos. Então, quer dizer, quando esses cristãos estão tocando, cantando, louvando lá dentro de um templo católico, eles estão trazendo à memória aqueles católicos ali, o Deus dos crentes ou o Deus dos católicos? Cassiane, Fernanda Brum, cantam nas paróquias católicas por aí afora. Ainda tem a coragem de dizer, nós cultuamos o mesmo Deus. Não, meu Deus não é o mesmo de um católico nem de um espírita. Isso eu já fui outrora, hoje eu não sou mais, não tenho mais parte com isso. Então, quando a igreja se manifesta, ela traz em memória uma verdade, né? Como Paulo diz assim, a igreja é a coluna e firmeza da verdade, uma verdade nua, crua, uma verdade radical, uma verdade que provoca intriga, briga, porque nós declaramos mesmo, só existe um Deus e é o meu Deus. As pessoas às vezes perguntam, você não respeita a fé dos outros? Não, eu não respeito ignorância. Eu não sou obrigado a respeitar a fé do hinduísta, do budista, do espírita, do católico, eles servem ao diabo. Isso não é radicalismo? É radicalismo sim, é assim que a igreja tem que ser. Há um único Deus e é o Deus dos crentes, não existe outro Deus. E não é o Deus de qualquer crente, é o Deus dos crentes fundamentados na Escritura, no Evangelho de Jesus Cristo. Então qual é a missão da igreja? Essa vai se chamar varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, no nome da varoa, tem a essência do nome do varão. Na igreja, o que existe é a essência de Cristo. Esse é o conceito fundamentado. A igreja não prega a si mesmo. A igreja não divulga o seu próprio nome. Eu sei que por aí você vai ver as pessoas divulgando muito mais nomes denominacionais do que realmente o Evangelho, a doutrina de Cristo, né? Criam marketing em cima de nomes, CNPJs, e fazem uma festa por aí pela sociedade. Arrebanham, inclusive, multidões a caminho do inferno. Mas a igreja verdadeira, quando ela se manifesta, ela faz sobressaltar o nome que a gerou. Como João diz, importa que ele cresça e eu diminua. A igreja verdadeira, ela leva as pessoas a enxergarem Jesus Cristo. Outras por aí não estão fazendo isso. Apesar de que muita gente pensa que está, por falta de análise. Aqui então no verso 22, a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que nós vemos aqui? Vemos essa origem da mulher no homem, né? A origem da igreja em Cristo. Nós vemos, estavam nus e não se envergonhavam. O que quer dizer isso? Quer dizer que havia uma comunhão muito perfeita, havia uma intimidade muito grande. Depois que entra o pecado, né, diz que eles viram que estavam nus e aí se envergonharam e foram procurar como se cobrir, como se esconder. Ou seja, aqui a comunhão está sendo plena. Nudez significa que não existe nada, nenhuma roupa, nenhum bloqueio, nenhuma barreira que impeça um de enxergar plenamente o outro. Quando veio o pecado, a comunhão da igreja com Cristo, né? Isso acontece tipo o quê?
quando nós não estamos andando realmente como deveríamos andar, a igreja, quando não está caminhando como deveria andar, ela não tem a visão plena de Jesus Cristo. Nem Jesus Cristo pode lhe dar a sua operação plena. Ou seja, Israel, que também vem a ser um símbolo aí representado pela mulher, Israel, no tempo em que Israel está ali, Deus tem um plano com eles, mas eles estão vivendo uma vida totalmente torta, complicada. Deus não está operando no meio de Israel? Está operando. Mas essa operação é plena? Não é plena. Então, muitas vezes o que acontece com a própria igreja ao longo dos anos é isso. Ela vê uma operação de Deus, mas não vê uma operação plena. Aqui, a operação é plena. Eles estão nus. Entre eles, no seu visual, não existe nenhuma barreira. A comunhão deles é completa. Sem nada que obstrua o olhar de um para o outro, o enxergar de um para o outro. Mas nós vamos ver mais para frente que isso aí vai deixar de existir e, infelizmente, vai se tornar um retrato também para os nossos dias. No verso, então, no capítulo 3, na verdade, né? O que nós temos? Temos aqui, ó. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que nós vemos aqui? A mulher que representa a igreja, ela entra numa tentação. A igreja é tentada dia a dia. A igreja está num deserto. Deserto é lugar de provas e tentações. Já vimos isso na simbologia espiritual. A igreja está atravessando um deserto e a igreja recebe uma proposta. Quando a igreja recebe essa proposta, ainda que ela tenha em memória a realidade de Deus, não, Deus falou assim, ó, nisso não toca, porque tal vai ser assim. Ainda que a igreja tenha em memória o conhecimento, o entendimento da realidade, contudo ela vai e cede. A igreja vai e cede. A igreja não se contenta com o projeto de Deus, ela quer mais, ela se deixa iludir. Isso é o que nós vemos por aí no dia a dia. As pessoas são chamadas para louvar a Deus dentro da igreja, mas vêm as propostas milionárias dos contratos das gravadoras lá no mundo e lá vão as pessoas, né? Britney Spears era garotinha cantando dentro da igreja, no coral. Eu assisti documentário sobre a vida dela. Hoje é esse lixo que está por aí. A segunda mulher com menos de 30 anos mais rica do mundo. Muita gente pode estar aplaudindo, mas no inferno não existe aplausos. Tem uma turminha aí que eu estava vendo a entrevista, cantando lá no programa do Raul Gil. Aí os pais entrevistados: onde seu filho começou a cantar? No coral da igreja. Começou a cantar lá na igreja. Eu estou vendo, a história vai se repetindo. Não foi assim com Tina Turner? Não foi assim com Kenny Rogers? Não é assim com Lionel Richie? Não foi assim com Ângela Maria?
Todos eles não começaram lá dentro do coral da igreja, não começaram louvando a Deus, glorificando Deus, abençoando a voz, abençoando. De repente vem uma proposta do mundo e as pessoas, a igreja, não se contenta com aquilo que Deus a deu. Porque Deus nos dá a cada um segundo a nossa própria capacidade, mas cada um de nós costuma querer enxergar por cima dos muros que dividem a igreja do mundo, porque a igreja não é o mundo, a igreja vive no mundo, mas ela não é mundo, né? Como Jesus deixou bem claro, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Então, o diabo chega e faz uma proposta para a igreja, e a igreja, aqui representada por Eva, simplesmente cede, aceita essa proposta, e aí ela perde a comunhão plena, ela perde a comunhão total. Então, recapitulando aqui, o que nós temos? Nós temos as nações representadas pelos animais, mas Adão, que representa Cristo, não conseguiu achar alguém para levar um projeto adiante. Nem entre as aves ele conseguiu achar. Então Cristo Jesus vem e morre e ressuscita para fundar a sua igreja. Mas esta igreja é tentada pelo mundo. Quando ela é tentada pelo mundo, ela cede a esta tentação e ela perde a comunhão plena com o seu Criador. Depois, quando o Criador vem se manifestar, ela reconhece o peso que está sobre ela, e ela, ao invés de se apresentar perante o seu Criador, o que ela faz? Ela se esconde. A perda da comunhão é um símbolo do que a igreja tem enfrentado de tempo em tempo. A igreja não conseguiu se manter de pé diretamente. A igreja, assim como uma massa, né? Falando como uma grande massa, a igreja, ela viveu altos e baixos todo o tempo. Começou o evangelho ali no tempo dos reis, dos imperadores, e a igreja estava bem demais. Daqui a pouco começaram a querer amenizar a perseguição, fizeram aliança com o Império Romano, se transformou em Igreja Católica Apostólica Romana, aí vieram restauradores, ergueram a igreja, daqui a pouco novas propostas, a igreja foi para baixo de novo. Essa tem sido a triste vida da igreja, que está representada aqui. Tem comunhão, perde comunhão. E hoje a comunhão da igreja, infelizmente, nós não vemos mais plenitude. Diante de tudo aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo fala, diante de toda a glória que ele propõe, nós temos que admitir, do muito que nós temos visto, não passam de gotas. A igreja só vai desfrutar de algo muito tremendo quando, na verdade, ela já não for nem mais chamada de igreja, que será no milênio. Somente no milênio é que a igreja voltará a ter uma comunhão plena. Já não será mais chamada igreja, né? Mas terá uma comunhão plena, vendo Cristo face a face, assentado num trono em Jerusalém. Nesse período, até o arrebatamento, o papel da igreja vai ser cumprido, mas nesse arrastar, nessas dificuldades, nesses problemas, porque a igreja não, pelo que já estamos vendo na simbologia, a igreja não conseguiu se manter com uma identificação plena, límpida, perante o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nessa simbologia, você pode identificar a morte de Cristo, a sua ressurreição, tudo na pessoa de Adão,
E depois você vai observar o que foi a vida de Eva. Quando você observar o que foi a vida de Eva, você vai descobrir muito mais coisas. O que nós vemos agora aqui no verso 7 do capítulo 3? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A partir do momento que uma comunhão é desfeita, o que vai ser necessário aí? Vai ser necessário uma restauração. E eu te digo, essa restauração, ela não aconteceu? Aconteceu. A Bíblia fala, presta bem atenção nesse detalhe, irmão, embora seja lastimável para mim, mas ele é uma realidade. A Bíblia fala que depois que Deus volta a se manifestar à igreja, Deus sacrifica, pelo que entendemos, um animal e os veste com pele de animais. Ou seja, Deus pagou o preço do pecado. Não pagou o preço do pecado? Pagou. A Bíblia diz que Deus foi e os vestiu com pele de animais. Se Deus os vestiu com pele de animais, o que Deus fez? Deus sacrificou um animal para voltar a ter comunhão com Adão e Eva. Todavia, quando nós vemos lá na frente, diz que Adão, seus descendentes, voltam a invocar o nome do Senhor nosso Deus. Mas eu te pergunto, ainda que o próprio Deus tenha chegado e feito por eles um sacrifício, pagado um preço, ainda assim eu te pergunto, a vida de Eva, a vida de Adão, voltou a ser plena como era antes? Isso aí é a lástima que nós temos que carregar. Nunca mais a vida deles voltou a ser como era antes. Nunca mais se ouviu um som no jardim do Éden e Deus vindo na viração do dia falar com eles. Nunca mais. Jesus Cristo veio restaurar a comunhão do homem com Deus, sim. Mas, irmão, aquilo que acontecia no Éden antes do pecado, só no milênio. Só no milênio, quando Jesus Cristo vai estar em carne e nós, que estivermos de volta aqui, vamos reconhecer e nós teremos acesso a Ele, sim, ali, cara a cara, face a face. Mas hoje, no período da era da igreja, já estamos fadados a uma comunhão que não será plena. Contudo, ainda que nessa comunhão que não é plena, todavia, nós ainda temos condições de fazer sinais e prodígios em nome do Senhor. Agora, imagina o que seria se nós tivéssemos conseguido realmente ficar de pé. O que acontece? Aquela queda de Adão gerou um problemão. Depois veio a lei com Moisés, mas o problema não se extinguiu. Os retratos da queda de Adão e Eva ali continuaram se perpetuando. Depois, a simbologia se cumpre lá na pessoa do Senhor Jesus, em que ele morre, ressuscita, funda a sua igreja, restaura, dá o novo mandamento, dá o evangelho, dá o Espírito Santo, mas ainda assim, a plenitude, aquela glória, ela vai ser de novo contaminada quando os nossos irmãos do começo fazem a semelhança do que fez Eva lá atrás. Fracassam de novo, dão ouvidos à proposta de Satanás, se envolvem com os impérios e hoje o retrato disso está aí, ó. As assembleias, os batistas, tudo que é igreja, envolvidos com política, com maçonaria, ou seja, aquela história é hoje a nossa triste história. Não é motivo para você desanimar, mas você, se eu perguntasse assim, quem sente o peso dessa realidade,
Eu tenho certeza que várias pessoas iam dizer que sente esse peso dessa realidade. Quantas vezes você quer manter uma vida de oração, você ora no primeiro e no segundo dia, depois você esquece até o pacto que você fez com Deus. É a guerra, é a batalha. Quantas vezes você propõe, não, todo dia eu vou estudar a minha Bíblia, e quantas vezes você se surpreende que o dia passou e você nem olhou para a Bíblia. Isso tudo é consequência de uma falta de comunhão plena, que vem sendo originada dos trancos e barrancos, dos tropeços que a igreja vem. Porque, veja bem, se desde o princípio a igreja tivesse decolado, firme e constante, a realidade do mundo seria outra hoje. Mas a igreja não foi direto para o alto, para o seu alvo. A igreja veio sofrendo diversas falhas, diversos problemas, a ponto de, ao longo da história, Deus precisar estar o tempo todo levantando o que nós chamamos de restauradores. Nós vimos João Batista, nós temos, como é que é o nome do alemão restaurador? Lutero, e por aí, depois não teve John Hus, não teve outros e mais outros. O que acontece? A queda da igreja, a igreja foi caminhando com várias quedas. Hoje, o que é a igreja para nós? A igreja hoje para nós, ela não é uma plenitude. O que nós temos de história, porque lembra, Eva ia levar um nome adiante, mas o nome que Eva apresentou para a humanidade não foi um nome pleno. Eva não apresentou para a humanidade um nome pleno. Ela apresentou um nome cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de contradições. Por quê? Foi o retrato da vida dela. Então, dentro dessas simbologias e tipologias, quero saber se você tem alguma pergunta para fazer nesta hora. E depois nós estaremos vendo ainda outras coisas. Só uma concordância de que Adão simboliza Cristo, o fato de ele ter tido o lado aberto para tirar a curtela, e também Cristo foi furado quando estava crucificado pelo soldado. E essa passagem se encontra lá no livro de João, que seria escrito para a igreja, e também fala que saiu sangue e água, já que nós sabemos que Cristo não teve oportunidade para beber água, e de onde saiu que essa água simboliza alguma coisa, palavra talvez. Esse pode ser mais um detalhe também a ser observado dentro das simbologias, né? Cristo teve o seu lado ferido lá na cruz, pode ter alguma coisa a ver também, certamente tem, com a questão de Adão, em que de certa forma nós podemos entender que ele foi ferido ali, né? Como é que vai se arrancar uma costela de alguém sem ferir esse alguém? Tem que ferir, tem que cortar. Alguma coisa nesse sentido tem que acontecer. Então nós podemos acreditar que é uma simbologia também perfeita nisso aí. Mais alguma pergunta? Não? Tem pergunta aí? Não? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma paradinha e depois nós vamos voltar com outros detalhes sobre essas profecias messiânicas dentro das simbologias, tá ok? Vamos dar uma paradinha, beber um cafezinho e a gente volta já.